Olá, sejam bem-vindos a mais uma live nossa com o professor Luiz Pacheco, falando sobre tecnologia e mercado. Hoje com o nosso tema iPhone, evolução e história. Vamos falar aí da maçãzinha. Conta um pouquinho, Luiz, sobre o que a gente vai falar. Vamos tratar um pouco aí das coisas que tem de novidade nessa nova versão do iPhone, mas vamos também olhar para o passado, em que momento surgiu o primeiro iPhone, como é que eram feitas as apresentações naqueles momentos, fazer aí um passeio pela história, além de contar um pouco das coisas que tem no novo iPhone. Você é fã do iPhone ou é hater ou é nem sim nem não, muito pelo contrário? Olha, eu não tenho, nunca tive, né? Mas assim, eu admiro a empresa porque eu acho que ela tem assim um toque especial para os lançamentos das coisas, um cuidado especial com o design, com a usabilidade, assim, câmeras e imagens são inegavelmente melhores do que os outros concorrentes. Então, assim, tem coisas que são bastante respeitáveis aí na empresa, mas não sou usuário e não pretendo ser também, porque eu acho que no Brasil não é muito pro nosso bolso, né? Gostaria de estar num país onde a Os gente tivesse valores mais pegam acessível a realmente. esses, com certeza. Muito bem, então vamos lá. Aê, começando então oficialmente, vou compartilhar aqui o arquivo que você me mandou. Deixa eu abrir na minha tela. Muito bem, tá com você, Luiz. Ah, Legal. deixa eu botar a nossa imagenzinha aqui do lado. Aê, Isso, legal. melhor. Pronto, muito bom. Hoje tem bastante imagem relevante aqui, acho que é bem legal a gente ter o apoio das imagens, né? Eu usei como tema aí, né, o primeiro lançamento do iPhone com o, o falecido Steve Jobs, né, de 2007, e no estilão dele lá, tal, fazendo as apresentações, né, vamos ter isso aí como pano de fundo para o nosso início, né? Então, como todo mundo sabe, ou quem não sabe, né, deve ter ouvido falar em algum momento, né, que agora em setembro foi lançada a última versão, a mais recente versão do iPhone, né, o iPhone 13, com preços aí no Brasil de 6.500 a 15.500 reais, alguma coisa nessa faixa, que são preços bem altos, né, para o nosso padrão aí, isso por conta dos impostos, da importação, toda a parte que é relevante aí do nosso sistema de impostos tributários, sistema legal. Então, traz aí preços bem altos para nós, né, de 6.500 a 15.500 reais, mas, apesar disso, né, a gente tem que olhar para o aparelho como sendo mais uma evolução, mais uma etapa aí na caminhada da evolução desse tipo de aparelho. Então, fizeram lá, como todo lançamento, né, um grande evento mundial para lançamento da linha iPhone, né, que hoje é composta de vários produtos, né, já alguns lançamentos anteriores que são vários os produtos, várias versões, vamos chamar assim, que são lançadas em conjunto, né. Então, nós vamos tratar aí das diferenças que houveram aí dentro desses 14 anos de lançamentos, de novidades, né? Praticamente um lançamento por ano, né? Desde o primeiro, né? Então, para a gente fazer isso, vamos primeiro nos situar lá no início dos anos 2000, né? Que ambiente a gente tinha lá no início dos anos 2000, tá? A gente pode passar para outra imagem, que é o início dos celulares, né, dos aparelhos celulares, que tinham lá características bem diferentes do que existem hoje em dia, né, eram aparelhos que eram voltados principalmente para a conexão, né, de voz, né, os celulares tinham como propósito principal fazer ligações de voz, né, e quando o primeiro iPhone surgiu lá em 2007, já tinha havido uma evolução, já não era assim tão rudimentar quanto essas imagens que aparecem aí. A gente já navegava na internet, já tinham celulares que tiravam fotos, que faziam
coisas de agendas, e-mails, né? Mas eram ainda modelos bem Tijolão. rudimentares, né? Tijolão e tal, já ficaram um pouquinho menores, tinha lá os startups da Motorola, né, que eram pequenininhos tal, mas essencialmente eles tinham telinhas muito pequenas que eram essenciais para você colocar o número que ia ser discado, saber que alguém estava te chamando, de que número estava sendo feita a chamada, e colocar uma pequena linha de texto, né, para enviar um SMS, alguma coisa assim. E na era das câmeras, a gente já tinha uma telinha um pouquinho mais elaborada, colorida, com um pouquinho mais de definição, mas era uma coisa acessória e às vezes até não tinha, né, câmeras nos celulares, né? Nossa, Bom, você lembra, Luiz, de vez em quando aparecem uns filmes de policial, assim, daqueles antigos, que o uhum, policial ele tira um tijolão assim do bolso. é, Eu estava vendo um filme desses com meu filho, ele falou: "Mãe, o que que é isso?" É um celular. Ele falou: "Nossa, e é você, outro mundo, né?" E agora na segunda-feira, quando caiu o WhatsApp e Face e Insta, né? Caiu tudo. uhum, Eu fiquei espantada porque a gente tinha lives programadas. Eu estava numa call do Zoom quando eu me liguei, porque eu não tinha ainda. Eu sabia que o WhatsApp tinha caído, mas eu fiquei no Zoom o dia inteiro. E aí, a pessoa que ia fazer a live comigo das 5h30 de segunda-feira me ligou e falou: Carol, o Facebook está fora. E olha que loucura, né? Ele me ligou e falou: Carol, vamos cancelar a live porque tá fora, né? Aí a sim, gente não faz, porque fazer só no YouTube e tal, acho melhor não fazer. Falei: tá uhum, bom, vamos cancelar. E desliguei. Mas estava em reunião, né? Então, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, o Tico e o Teco não estavam se comunicando muito bem. Aí desliguei e pensei assim: gente, eu tenho mais uma live depois da dele na sequência que tem 4 pessoas. Como é que eu aviso essas 4 pessoas que a gente não vai fazer live? E eu não me liguei que eu podia ligar para essas pessoas. Eu só fiquei assim, nossa, eu não tenho WhatsApp, como eu vou falar com essas pessoas? Como eu vou pedir para alguém ligar para essas pessoas, né? Mandar uma mensagem para essas pessoas? Até o meu cérebro bater assim, cara, ele acabou de me ligar, né? Tipo, esse aparelho dá para a gente falar, não é só para a gente mandar mensagem. Olha que loucura e olha que evolução, né? Desse início, não só em tamanho, mas em funcionalidade, no que a gente percebe de benefício, né, do que é o celular, que loucura. com certeza é uma evolução muito grande. A gente vai se acostumando tanto com a tecnologia que às vezes a gente acha que não existia nada antes dela, né? Cara, e essa Então, linha que tinha que puxar, as anteninhas, né? E quebrava a anteninha, tinha que quebrar trocar, e se não linha. funcionava, é uma beleza, né? A abrangência, eu tenho em casa esse aparelho que aparece aqui mais em destaque no centro, é um aparelho da BCP, que foi uma das primeiras operadoras de celular que houve em São Paulo, e que depois foi Vivo, e foi Telefônica, Vivo, né? E eu tinha um aparelho desse e ele veio com um mapa de cobertura, então mostrava os lugares, né, no mapinha onde havia cobertura, antenas da BCP, onde não havia. São coisas inimagináveis, né, Para hoje, imagina, que loucura. para hoje em dia, né? Bem, mas nesse contexto, então, né, foi lançado, então, um iPhone, que era um aparelho que tinha muitas inovações, algumas vantagens aí, principalmente, eu acho que o design, porque ele não tinha teclas, né? O aparelho concorria diretamente com aparelhos mais sofisticados, que eram voltados para um público executivo, em que havia muita troca de mensagens, textos, eram trocados por meio dos aparelhos, e os aparelhos tinham o teclado inteiro, né? Tinha o teclado QWERTY, né, inteirinho dentro do aparelho, né? Eram teclinhas minúsculas. A gente tem uma imagem mais adiante que vai mostrar, mas uma das grandes inovações, né, foi um aparelho que não tinha teclas. Então, essa é uma coisa que é uma inovação disruptiva, porque como que você muda radicalmente, né, o design de um aparelho, e as pessoas, a princípio, não acreditavam muito que podia haver um aparelho desse sem teclas. Como eu vou
fazer para discar, como eu vou fazer para operar o aparelho sem teclas, né? Sabe que eu tinha aquele BlackBerry, né? Eu era Uhum, apaixonada pelo BlackBerry e ele tinha um tecladinho. sim. E eu lembro que na época, o pessoal que trabalhava comigo, eu trabalhava na Pearson. O pessoal que trabalhava na Pearson, todo mundo tinha Apple. E eu Uhum. tinha o BlackBerry e eles ficavam me zoando que só você tem BlackBerry, fica ilhada e tal, a gente tudo com iPhone. E eu olhava e falava, mas eu nunca vou conseguir digitar num teclado virtual. Eu não entendia como é que as pessoas conseguiam digitar num teclado virtual. E eu fiquei anos resistente por causa do teclado virtual. Uhum. Então, isso foi uma grande evolução, né? Bem, então, o Steve Jobs, né, era um showman, ele fazia lá as piadas dele, a plateia se encantava, ele mostrava como era simples e fácil mexer no iPhone, né, de uma maneira divertida, e ele cunhou uma frase, né, que era one more thing, mais uma coisa, deixar sempre mais uma coisa para a gente falar no final, né, sempre tem mais uma surpresa, né, e para seguir também, né, quem ficar com a gente até o final, também vai saber de novidades que a Apple está para lançar, além do iPhone 13, que a gente viu já o lançamento. Tem novidades chegando por aí, coisas muito legais. Quem ficar com a gente até o final vai ver, vai conhecer aí essas novidades. Então, ele fazia esses teatros, né, essas aparições teatrais aí, encantava a plateia em todos os lançamentos, né? Hoje, pode passar para o próximo slide, né? Hoje a gente tem os lançamentos aí com o Tim Cook, que é o atual CEO, né, o presidente executivo da Apple. Ele já tem um estilo mais reservado, um pouco mais tímido, tudo, mas faz 10 anos que ele está conduzindo aí os lançamentos, desde que o Steve Jobs teve que se afastar por conta da doença, né? E depois o falecimento, mas faz 10 anos então que o Tim Cook já vem fazendo as apresentações, né? E por conta da pandemia, né? Hoje as apresentações são sem palco, sem plateia, né? Sem aquele calor humano para trazer aí a emoção do lançamento, né? Bem diferente dos primeiros lançamentos, né? Mas é o momento que a gente está, né? Bem, na próxima imagem a gente pode ver um pouco disso que a gente comentou, né, que primeira evolução aí, né, uma nova era dos smartphones sem teclas, né, os concorrentes ali do lado, né, com os teclados completos e telas, né, separadas dos teclados, né. Nossa, e aquela era meio pixelado, né? Não Isso é, tinha a definição da tela do iPhone. sim, e a coisa era meio dividida, né, uma parte para a tela, uma parte para o teclado, né, então, se fizesse um teclado muito pequeno, era muito difícil de digitar. Se fizesse a tela muito pequena, era difícil de ver, né? Olha como o iPhone trouxe, né, uma inovação de ter as duas coisas juntas no mesmo espaço e você ter uma qualidade melhor de tela e ter um teclado mais confortável também para digitação, né? Então, essa foi uma grande evolução, né? Aqui é a imagem do Steve Jobs apresentando, né, o lançamento do iPhone, e essa imagem aqui do iPhone não fazia parte aqui desse cenário. Eu coloquei aqui só para efeito de comparação, tá? Por isso que está esse círculo vermelho aqui para enfatizar, tá? Bem, um diferencial, então, que ele trazia, né, na época, já que a gente não tinha tantas aplicações assim para os smartphones, né, é que ele é um tocador de MP3, né, e ele funcionava como o iPod, um produto da mesma empresa, né, que era um tocador, um player de MP3, e ele fazia também, às vezes, do iPod, podendo fazer a execução, então, de músicas e streamings, né, de música. Então, a gente tinha, antes do iPhone, né, um aparelho dedicado para isso. A gente baixava as músicas no MP3 e depois ouvia as músicas, né? Não tinha essa coisa de consumir online, né, de consumir via streaming. Então, veja como também uma outra mudança, né, de trazer um aparelho que fazia várias coisas e não ter um aparelho dedicado para isso. Ainda que essa estratégia viesse a matar o próprio produto, porque não fazia sentido eu ter um iPhone e um iPod, né? Se as duas coisas podiam ser juntas num aparelho só, a partir desse momento eu não preciso mais comprar o iPod, né? Uma decisão complexa para uma empresa, né? De resolver
incorporar funcionalidades de um produto dentro de outro significa matar o primeiro produto, né? Mas uma estratégia que deu super certo, como a gente bem sabe. Mata o primeiro produto e cobra o preço dos dois no produto. Exatamente, né? Junta o preço dos dois, bota o preço lá em cima, vende muito mais, porque, claro, cá entre nós faz muito mais sentido um aparelho que faça Que várias faça coisas do tudo, que, né? né? Não. Cada um dedicado para uma coisa, né? Uma coisa interessante também, que é um movimento que está associado às telas, que é o movimento de pinça, o movimento de você arrastar e aumentar, fazer o movimento de zoom ou de redução, que é um movimento muito natural. Hoje você vê uma criança, praticamente um bebê, ele consegue olhar para um aparelho e fazer esse movimento. É uma coisa tão natural e isso foi uma sacada incrível, né? A Apple foi a primeira a incorporar nos telefones essa ideia de você ter um sensor que pegasse dois dedos ao mesmo tempo. Antes, os sensores eram dimensionados para pegar um toque apenas. E a Apple foi a primeira que colocou possibilidade de sentir ao mesmo tempo dois dedos, e a partir daí você tem a movimentação mais completa e essa movimentação de pinça que vem a partir daí. Né? Essa é mais uma coisa que a gente usa no dia a dia tão facilmente que, se pensar, há pouco tempo atrás não existia. Né? Então, foi uma grande inovação aí também, que foi incorporada aí pela linha, né, dos iPhones. Bem, vamos falar das telas agora, né? As telas do primeiro iPhone eram pequenas, né? O iPhone 1, primeiro iPhone, tinha apenas 3 polegadas e meia de diagonal, né? Como se mede aí as polegadas de telas no geral, cerca de 9 centímetros, né? Ele cabia na palma da mão, era bem pequenininho, né? Para a gente comparar, o iPhone 13 mini, que é o menorzinho da linha atual, tem 5,4 polegadas, são quase 14 centímetros. E o maior, o Pro Max, tem 6,7 polegadas, ou É quase tipo um 17. tablet, né? Quase que um mini tablet. Quase um tablet, né? São 17 centímetros aí de diagonal, né? Então, lá em 2007 também, né, não tinha vários modelos, não tinha essa história de mini, de Pro, de Max, era um iPhone e acabou, né? Qualquer semelhança com o Ford T, né, do início do século passado, é mera coincidência. É um só, uma cor só e acabou, né? Bem, então hoje a gente tem uma linha, né, com 4 modelos diferentes, né? Como eu falei, o Mini, o iPhone 13, o iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max, né, que é esse maiorzão aí, né? Bom, no iPhone 13 ele tem uma tela Super Retina mais brilhante, que promete aí 28% de melhoria no brilho da tela. No Pro Max, ele tem uma atualização de 120 Hz, o que deixa as cenas mais suaves para o nosso olhar, né? Ou seja, a atualização dela é muito mais rápida do que o normal, então as coisas elas têm uma fluidez maior, né? Para quem joga games aí de computador, vai entender bem o que eu estou falando, né? Porque os jogos, você amplia essa velocidade da atualização das telas, para que os jogos fiquem mais fluidos, que tenham mais realidade, né? E esse modelo Pro Max, então, traz essa possibilidade de 120 Hz na atualização da tela, tá? Tem uma tecnologia chamada ProMotion, né, que existe desde 2017, que permite o ajuste automático dessa atualização conforme a necessidade. Se você estiver vendo um conteúdo que não precisa, ele não vai fazer a atualização para mais hertz. Não, ele vai fazer, então, economiza energia. Né? Bom, vamos falar das câmeras agora, né? As câmeras também têm aí uma coisa histórica, né? Se puder passar no outro slide, que são as câmeras que existiam naquele momento, né, em que você ou tinha uma câmera analógica, com um rolo de filme, aquele que a gente tinha que revelar, levar para revelar, imprimir as fotos, ou você tinha uma câmera mais popular aí, como a Cybershot da Sony,
que foi o primeiro hit aí de câmeras digitais, né? Mas você não tinha câmera dentro do telefone, né? E depois de um tempo, os celulares começaram a incorporar essa funcionalidade de câmeras e foram crescendo aí a qualidade desses dispositivos, né? E crescendo de uma forma muito grande. O iPhone sempre despontou como uma das principais tecnologias aí para visualização, para captação e visualização dessas imagens, né? Mas, de qualquer forma, lá em 2007, o primeiro iPhone tinha apenas 2 megapixels na sua câmera e a qualidade era ruim, né? Porque realmente não tinha ainda essa coisa de usar câmeras para o uso do celular como a gente tem hoje, né? Era meio que um acessório que ninguém usava, que não era muito comum, então não havia talvez nem a demanda para ter uma câmera de melhor qualidade, né? Então veja, 2 megapixels apenas no primeiro iPhone, né? No outro slide a gente vê dois modelinhos de celulares que acoplavam câmeras, né? Esse da direita, eu tive um desse. Isso que a pessoa está segurando ali é uma câmera que ela era colocada ali no mesmo lugar onde você carregava o celular, né? No mesmo plug. E aí ela fazia, às vezes, então, de uma câmera, podia rodar para baixo, para trás, para frente, e saía lá a imagem naquele visorzinho, né? Naquela telinha minúscula, com uma qualidade sofrível, né? Mas era o que tinha na época aí em relação aos celulares, né? Bom, próximo slide a gente vê como é que são as câmeras do iPhone hoje em dia, né? Dependendo do modelo aí, dessas 4 opções, ele tem 2 ou 3 câmeras incorporadas, né? Sempre tem na linha Apple essa ideia de ter o rebaixo, né? A câmera, ela fica ali destacada em relação ao restante do aparelho, né? E ali tem uma imagem, né, do Tim Cook fazendo a apresentação, então, dessa parte das câmeras, né? E é uma câmera, então, que traz uma altíssima resolução, né? Promete fazer aí captação de imagens, né, com detalhes mínimos e gravar vídeos em qualidade de cinema. As câmeras traseiras, que podem ter 2 ou 3 lentes, né, tem uma série de características de inteligência artificial para melhorar a qualidade das imagens, trazer um melhor, assim dizer, evitar os ruídos, né, a parte de estabilização das imagens. Então é muito avançado realmente esse sistema, né? Ele promete captar 47% mais luz com menos ruído, né, com menos problemas de interferências, a estabilização também, e fazer imagens com pouca luz, né? O sensor que está hoje na linha do iPhone 13 é o que estava disponível apenas no Pro Max da linha 12, ou seja, no topo de linha do ano anterior, hoje está disponível em todos os produtos dessa linha 13, tá? Então, as coisas vão evoluindo bastante, né? E você tem uma coisa legal que eles desenvolveram aí, que é o iMovie, em que você consegue ter aquele efeito que a gente vê no cinema, de que o fundo, né, de uma imagem, ele desfoca, né? E ele não apenas desfoca, mas ele pode ter um efeito de como se ele estivesse andando, né, caminhando mais distante. Quer dizer, além de desfocar, é como se o fundo estivesse se afastando do personagem principal, né? Então, são efeitos que a gente vê né, câmeras muito sofisticadas, que são usadas no cinema em geral, e isso está disponível, então, dentro da linha do iPhone 13, né? Permite aí você fazer vídeos com qualidade de cinema, efetivamente. E o legal é que a câmera frontal também tem essas mesmas funcionalidades, né? Não é só as câmeras traseiras que trazem essas melhorias, tá? Bem, próximo item de abordagem aqui são as baterias, né? Então, essa imagem aí, bastante comum para quem utiliza. A briga do aeroporto é a tomada, né? A briga das tomadas, né? E, particularmente, né, esses aparelhos, talvez por terem tanta tecnologia embarcada, né, em relação à concorrência, eles são comedores de bateria, né? Tradicionalmente, comedores de baterias, baterias duram muito menos do que os concorrentes, sem dúvida uma pedra no sapato,
e eles prometem a cada versão, né, melhorias em relação às anteriores, né? Desta vez, eles oferecem aí entre 1h30 a 2h30 a mais de bateria em relação às versões do ano passado, tá? Então... Tem aquele carregador também, né, Luiz? Você só põe ele em cima, assim, e ele dá, não sei se 2 cargas, mas é pesado o negócio. Para você para você ficar carregando aquela bateria, aquele carregador, né, que você carrega junto com o celular, também custa uma fortuna. Uhum, exatamente. Essas coisas acabam sendo improdutivas, né? Eu tenho um carregador externo desse e acaba que eu nunca uso, porque é um peso a mais, né? Você Cara, vai... ó, vou te falar que agora que eu estou viajando, eu saio de manhã, volto à noite, eu saio com o celular carregado e um carregador que dá uma carga. E na Uhum, volta eu sempre fico correndo a louca da tomada, buscando uma tomada para conseguir plugar, porque não dá para fazer, eu preciso carregar ele né, ele vai cheio, eu gasto ele inteiro de novo e preciso carregar pela segunda uhum. vez e o meu carregador não chega. Eu vou precisar comprar um outro carregador. Faz bastante diferença isso, né? Ou você compra um iPhone 13, que dura até Claro, 2h30 a mais, sim. né? Então, já pode escolher Inclusive, vamos fazer um crowdfunding aqui crowdfunding, para as pessoas ajudarem a Carol a comprar um ajude, iPhone 13. ajude a Carol a ter o seu iPhone 13 Pro Max. Acho justo. Então, vamos ajudar a Carol a escolher as cores do iPhone no próximo slide, né? Como eu disse no primeiro iPhone de 2007, né? Ele era preto com detalhes em prata, né? E era tudo que existia disponível, né? Hoje você tem uma linha grande de cores, várias modalidades disponíveis para o gosto do usuário, né? Então, Carol pode escolher aí qual o seu próxima cor aí do seu celular. Pensando, Luiz, quem é o doido que compra um iPhone e não põe uma capinha para proteger o bichinho? Que se ele, o meu já caiu tantas vezes no chão, nunca quebrou, porque ele, se eu pudesse botar 2 películas protetoras e 2 capas, eu colocava. Mas você sabe que isso talvez está relacionado ao preço dos aparelhos, né? Porque a gente tenta proteger um bem valioso, né? E tentar o máximo possível preservar esse bem. Em lugares onde o aparelho não é tão caro assim em relação ao padrão, né, do país, sabe que esse negócio de capinha não existe? Não Nossa, existe mercado de capinha. No máximo tem a película para não riscar, mas a capinha é uma coisa que não existe. gente, o meu sem capinha não existe. Pois é. Então é uma coisa bem, talvez, Interessante. brasileira aí no nosso cenário, tá? Bem, então já falamos das cores. Próximo item, falar um pouco sobre a Ó, gente, tecnologia só uma coisa, embarcada. Luiz. No crowdfunding, vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Quem doar mais, escolhe a cor, tá bom? Não importa a cor. Fiquem à vontade. Perfeito. Vamos falar agora então das memórias da memória e dos processadores, né? Então, essa nova versão traz ali na imagem, né, algumas características do processador chamado A15, né, que é um processador específico aí da Apple, né? Lá atrás a gente tinha apenas 4 ou 8 gigabytes de memória, né? Hoje o mínimo são 128 GB e expansível até 1 tera, né? Quando eu digo essa é a parte da memória básica, né, que já vem no próprio aparelho, tá? Essa CPU ela traz 6 núcleos, sendo 2 núcleos de desempenho e 4 de eficiência. Tem uma GPU é a placa de vídeo, né? Parte de aceleração de vídeo, de melhoria de vídeo. A gente sabe que numa CPU, para fazer todo o processamento do aparelho, né, e mais o vídeo, acaba deixando alguém sem muita qualidade. Então, o fato de você ter uma GPU específica para vídeo, né, você libera a CPU para suas funcionalidades e a GPU faz apenas o processamento de imagens, tanto na hora da captação quanto na hora de apresentação, né. E a GPU, então, tem 4 núcleos e uma inteligência artificial baseada em rede neural para melhorar, então, a qualidade
do resultado, né, que você vê, né, e esse engine da rede neural tem 16 núcleos. Então, olha só, você tem mais núcleos de processamento para a parte de imagem do que para o resto do processamento do aparelho, tá? Esse processador, ele é de 5 nanômetros, ou seja, a gente está falando de uma escala de 10 a menos 9 metros, né? São micro, né, transistores que são colocados dentro desse pequeno processador, né? Na verdade, são 15 bilhões de transistores que são colocados dentro desse chip, né? E que permitem fazer quase 16 trilhões de operações por segundo. Então, realmente, um processador bastante rápido aí, principalmente focando aí essa parte de imagem, tá? Então, essa é uma grande melhoria aí do novo aparelho, né? Então, ele promete ser mais 50% mais rápido do que a concorrência, né? E a mais rápida de todo o smartphone jamais visto até o momento, né? Então, essa GPU de 4 núcleos, né, é 30% mais rápida, permite, então, esses efeitos visuais que a gente já comentou, né, e também a parte de aceleração das imagens para os jogos ficarem mais realistas, né, e então tudo isso tenta, né, trazer um conjunto de funcionalidades aí bem legais para as câmeras e para as imagens captadas, né? Não só para as imagens captadas, mas qualquer imagem que você vá reproduzir, né? Agora, vamos falar de preço, né? Já que as pessoas querem contribuir com a vaquinha da Carol, querem saber quanto é que vai ser aí a cota da vaquinha, né? Assim, R$ 50, R$ 100, quanto vai ser? Não, né, Luiz? Dólares, poxa. Ah, então tá bom, porque você vai comprar... dólar aqui, ó. Porque você vai comprar em dólar, né? Porque olha a diferença, né? Muita, nossa. Nessa imagem, o Tim Cook também fazendo aí parte do lançamento, né? Está com outra roupa, porque acaba sendo vários eventos para vários lugares do mundo, né? Por conta de fuso, etc. e tal, acabam sendo vários eventos. Essa imagem, né? Procura comparar os preços dos iPhones, né? Então, lá na esquerda está o primeiro iPhone, ele custava $399, né? Você fica de lá para cá, com toda a evolução que aconteceu, ele tem na linha 13, básica, né, a partir de $700, né? Então, de 400 para $700 apenas, e no Pro, né, que seria um degrau acima, $999, né? Cara, que diferença para o real, que absurdo, né? E se você falasse, mas o dólar está 5, vai, que seja 5, né? $1.000 vezes 5, 5 mil, só que 5 mil não chega nem no mini, né? Porque tem aí a parte de importação, os impostos, etc. e tal. Então, mas mais que isso, né? Quando você olha para um país como os Estados Unidos, né, usando a referência em dólar, né, o poder aquisitivo é muito maior. Então, $1.000 para lá é muito menos do que o equivalente a $1.000 para a gente no Brasil, né? Então, por isso que eu falei antes, né? As capinhas, elas não são tão importantes assim, porque é um aparelho que não chega a ser descartável, obviamente, mas não é um aparelho que seja aquela coisa. Não é a compra da sua vida, né? Não é a compra da sua vida, é a compra do ano. É o aparelhinho que você vai comprar esse ano que vem tem outro. Né? Se quebrar, quanto falta para comprar outro, para o lançamento do próximo? Falta mais uns 3 meses. Bem, vou aguentar com essa tela assim mesmo, tá tudo bem. Daqui a pouco eu vou trocar mesmo, tá tudo certo. Então, é diferente, né? A realidade é diferente. Bem diferente, infelizmente, né? Agora, vamos chegar no nosso o que vem por aí, né? E você deve ter notado que boa parte dessas coisas que tem dentro do iPhone, né? Eles estão relacionados diretamente ao hardware do aparelho, né? E uma estratégia que a Apple sempre teve desde o início, né, foi ter um hardware dedicado. Enquanto todos os outros, né, usavam processadores de mercado, vamos chamar assim, a Apple desenvolvia seus próprios processadores, desenvolvia fornecedores que eram exclusivos para a Apple.
Eles só podiam vender aquele produto para a Apple. É quase como um segredo, né? Eles eram proibidos por contrato de vender a tecnologia semelhante para qualquer concorrente. Então, já que a Apple não fazia, né, alguns componentes, ela se preocupava em desenvolver um relacionamento com seus fornecedores para que eles não pudessem oferecer a mesma tecnologia para nenhum concorrente. Né? Então, sempre foi uma estratégia desde o início da Apple, lá nos anos 1980. Tá? E essa frase, né, do Alan Kay, que o Steve Jobs está apresentando aí, né, junto do lançamento do primeiro iPhone, né, mostra mais ou menos essa filosofia da Apple, né, que talvez o segredo da coisa, né, está em desenvolver seu próprio hardware, né, para fazer um software eficaz, eficiente, né, é desenvolver seu próprio hardware, né. E a gente está falando do iPhone, né, Luiz? Mas quando a gente fala de Apple, a comunicação que tem entre o iPhone e o MacBook, cara, é demais, né? O que você consegue espelhar, parear e compartilhar é muito legal. O Apple ID, tudo isso faz diferença. Exatamente. Então, essa ideia de que você tem, né, quando a gente falou de iPod lá atrás, né, o iPod em si era um aparelho, mas por trás dele tinha uma grande revolução também, que era o iTunes, uma loja, e foi a primeira no mundo a começar a vender, né, as músicas isoladamente, né, ou seja, não era mais obrigatório você comprar um álbum completo, né, nem no formato de uma mídia dedicada, fosse bolachão de long play, ou fosse um DVD, ou LP, ou um CD, ou o que fosse, né, você comprava apenas uma música, né? E a gente sabe que na indústria da música, né, o artista tem uma ou duas músicas boas e mais meia dúzia ou 10 que não são tão boas assim, e junta tudo isso e faz o lançamento de um álbum, né? E ali tem realmente algumas boas e as outras são meio que para encher ali e a gravadora ter a sua linha de produção garantida. Senão aquele artista teria que esperar talvez 5 anos para poder lançar alguma coisa e a gravadora não ia, né, ter o seu rendimento. Né? Então a indústria foi muito baseada nesse tipo de mecânica. Né? E desde então que a música passou a ser vendida de outro formato, as pessoas compram apenas aquelas músicas que lhes interessam. Então, para o artista também não vale a pena lançar 2 músicas boas e 10 ruins, porque as 10 ruins ninguém vai comprar. Não vão vender, total. Simplesmente não vão vender, né? Então, foca em fazer 2 melhores ainda e fica só com essas 2 e bota nas lojas e faz daí o seu trabalho, né? Não tem necessidade de ter essas outras músicas ruins ou esses títulos menos importantes juntos, tá certo? E, então, essa foi uma revolução bastante importante, né, junto com o produto, com o iPod, né, e de lá para cá você nota que a Apple tem, então, um conjunto de coisas, né, de sistema operacional, com design muito eficiente, com design bastante atrativo, que vai na linha dos computadores, você tem Apple TV, você tem, né, várias coisas que se complementam, né, vários produtos que se complementam, mas muito baseados aí num hardware de alta qualidade, né? E chegando nesse ponto, então a gente fala, né, o que vem por aí, né, no próximo slide é Universal Control, né? Esse controle universal, né, que vai ser lançado pela Apple em pouco tempo, né, tem um filme promocional, que eu deixo o link no final, para quem quiser assistir depois, porque infelizmente a gente não consegue colocar aqui, né? Porque o YouTube vai lá e Derruba nós. derruba nós, então eu deixo o link, quem tiver interesse depois assiste lá, mas esse controle universal, então, nesse filme, né, a pessoa vai, na próxima imagem, você pode ver que a pessoa começa a apresentação com um tablet, né, em pé, comentando tal, ele coloca o tablet ao lado de um outro computador pequenininho, né, e começa a mexer nesse outro computador pequenininho, né, e os dois ali estão lado a lado, né, vejam que eles estão em aplicativos semelhantes ali, né, tem uma imagem de uma guitarra meio colorida ali e tal, e ali nesse aparelho onde
o usuário está mexendo, né? Na próxima imagem, você pode ver que ele vai fazer um movimento com o mouse para a direita, né? E quando ele faz esse mouse para a direita, o mouse sai da tela do computador que ele está mexendo e vai aparecer ali na bordinha da outra tela. Ele está chegando ali no detalhe na outra tela. Veja que não tem nenhuma ligação entre os dois aparelhos, não tem um cabo, não tem absolutamente nada, né? E a partir daí, na próxima imagem, a gente vê o mouse dentro da outra tela, né? Esse pontinho, né, mais claro ali, ele está na outra tela. Então, você está no computador, né, e com o teclado e mouse operando o outro dispositivo que está ao seu lado, né? E para completar a apresentação, tem um outro computador também à esquerda. Que lindo! E os três se conversam naturalmente com essa tecnologia de Universal Control. E você pode, então, escolher um clipe para rodar no primeiro aparelho, mas que ele vai ser reproduzido no terceiro e por aí vai, né? Então, isso que você acabou de comentar, né, de que é muito fácil de você transferir informações e ter ali realmente uma elasticidade, né, desses produtos, ele vai ainda ficar mais claro, mais potente, né, com essa tecnologia desse Universal Control, né? Muito bacana isso. Muito bom. Você imagina isso num ambiente de produção, né? Até mesmo para a gente, né? Trabalhando aqui, você está num dispositivo, você foi para uma reunião, foi viajar um dia, levou seu tablet, né? Produziu um monte de documentos, um monte de coisas lá no seu tablet, aí você chega na sua casa e fala, bom, e agora, né? Como é que eu vou fazer? Eu preciso jogar isso aqui para a nuvem, para depois descarregar no outro computador, tal. É sempre um trabalhinho a mais. Por mais que seja fácil hoje você jogar as coisas na nuvem e depois descarregar, é sempre um trabalhinho a mais. Agora imagina você colocar um dispositivo ao lado de outro e simplesmente puxar as coisas como se eles fossem uma coisa só. Nós vamos ter que aumentar o crowdfunding, então, em vez de $50, a gente vai estar pedindo $500. A gente só precisa de umas 50 pessoas para a gente conseguir comprar tudo isso que está aí, mais um iPhone. Então essa foi a surpresinha aí para o final, né? No próximo slide, a gente tem o link para esse vídeo promocional, né? Então, quem tiver interesse, assiste, que vai mostrar aí mais claramente isso que eu tentei falar sem a imagem, né? E vai ver, então, como é legal você poder fazer aí o controle de vários aparelhos com um único, né? E ter realmente a troca das informações de uma maneira muito transparente, né? Muito natural, como era natural lá atrás o movimento de pinça, ninguém percebia, né? Hoje é natural essa coisa de você ter vários equipamentos como se fosse um só, mas sem necessidade de ligação de nenhum cabo entre eles, né? Como se os sistemas operacionais se conversassem e fossem capazes, então, de entender, né, o comando remoto do outro aparelho que está conectado, né? Então, isso é muito legal. É uma tecnologia bem bacana aí para a gente. E bom é que quando um fabricante, um desenvolvedor faz isso, os outros depois acabam trazendo isso também em algum momento, né? Então, pode ser que mais adiante a gente tenha outras empresas aí também fazendo coisas semelhantes, a gente possa ter mais facilidade para trocar informações entre as pessoas, né? Entre os Total, né? A dispositivos. tecnologia, a própria competição, né, entre as marcas faz com que quando uma se adianta, as outras têm que correr atrás, né? Claro, né? Agora você imagina, você tá aí, né, com o seu computador, você vai parear seu novo iPhone 13 com ele, vai colocar ali do lado, vai operar como se fosse um aparelho só, dali chega alguém da sua família também, eu tirei umas fotos legais hoje, fala, deixa eu passar as fotos aqui para cá, né? Dá aqui já as fotos. Aí já pega, já junta ali tudo, já faz um trabalho, tem um trabalho de escola aqui para passar, não sei o que, já vai dali para lá. Que
loucura, né? É muita facilidade. Eu estou pensando aqui, você viu aquela história lá de ter alguma coisa implantada que já lê a onda cerebral, né? Que você não precisa nem digitar o que você está pensando, esse chipzinho, ou sei lá, que você implanta, você dá a ordem para ele, ele faz isso sozinho. Imagina que louco que vai ser daqui a, sei lá, Pois 5 é, anos, 10 você anos. sabe que eu estou desenvolvendo um projetinho aí de RFID, e não, a RFID é a mesma tecnologia que está lá no cartãozinho que a gente comentou, né, há 2 semanas, e que faz Eu lá os cancelei no pagamentos meu se você cartão. cancelou o seu cartão, exatamente, né? Estou desenvolvendo um projeto com isso, e procurando componentes, né, eu encontrei um chip, que é uma etiqueta de RFID, na verdade, mas no formato de chip. Ele é um canudinho, né, de material parecido com vidro, né, alguma coisa assim, que seja própria para você implantar dentro de um animal, né, um animal, pessoa, né, um ser vivo, vamos chamar assim, tá? E ele tem, claro, uma identificação RFID. Então, você consegue identificar aquela pessoa, a pessoa pode programar o carro dela para abrir a porta da casa dela, o que ela quiser, ela passa a ser ter, né, implantado dentro dela um identificador de RFID. Então, tá aí para vender, aí custa, sei lá, $1, alguma coisa assim, né? Nada do outro mundo, né? Mas bem baratinho, né? Então, é uma Legal, coisa hein? Tá legal. ficando interessante. Aí a gente fica um dia sem WhatsApp e fica sem saber o que fazer. É verdade. Imagina, imagina a gente com um chip desses que a gente só pensa e a coisa acontece, daí cai o sistema, a gente não sabe mais abrir uma porta, porque É, acostumamos a ter que fazer isso fisicamente. é por aí. E, e na próxima semana a gente vai falar também sobre coisas futuristas, né? Como a gente sempre tem procurado trazer aqui. Vamos falar sobre as novas viagens espaciais, sobre essa nova fronteira aí de viagens espaciais, ainda que sejam só por alguns minutos, né? Mas já é um passo bem diferente, né? Até 2020, somente astronautas, que normalmente são militares, né, ou alguns cientistas ligados às agências espaciais, é que tinham o privilégio de poder sair, né, do nosso planeta, e hoje nós já temos aí várias viagens programadas e já acontecendo com pessoas comuns, vamos chamar assim, né, não cientistas, não militares, pessoas como nós que podem, então, algumas ganham, né, sorteios, né, então foram realizados aí sorteios para as pessoas irem, outras pagam para estarem lá, né, mas, mais uma vez, as coisas vão se popularizar e daqui a pouco vai ser uma coisa mais comum, Estamos né, todos passando férias em Marte. estaremos todos passeando pela estratosfera aí. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, trazer algumas curiosidades de como é a viagem, de o que acontece lá, o que é diferente daqui, tentar fazer com que a gente se sinta um pouco lá nesse lugar, tá bom? Muito bom, beleza. Então, semana que vem, não percam. Obrigada, Luiz. Beleza, e depois a gente faz então o seu crowdfunding aí Por para favor, você. gente, vão economizando, eu entendo que vai levar um tempinho.